Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo os deputados Otávio Leite, do PSDB, e Benedita da Silva, do PT. Deputada Benedita da Silva, a senhora ouviu no bloco anterior o deputado Otávio Leite dizer que esse projeto, que de certa maneira dificulta a criação de novos partidos, trata-se de um casuísmo para favorecer a reeleição da presidente Dilma. E eu acrescentei uma outra pergunta. A oposição acusa também o PT de certa maneira, estar agindo, retalhando o Supremo por conta da condenação de algum de seus líderes no caso Mensalão. Daí, então, o projeto que submete as decisões do Supremo ao Congresso. Olha, eu acho que, com todo o respeito que eu tenho ao deputado Otávio Leite, aliás, diga-se de passagem, nós temos uma ótima relação, mas partidariamente ele não pode falar muito dessa questão de casuísmo, né? O maior casuísmo da história política que nós conhecemos foi o fato de termos o Instituto da Reeleição para beneficiar o presidente Fernando Henrique Cardoso. Aí estava tudo muito bem, o que não é o caso do Partido dos Trabalhadores. Eu discordo dessa questão de retaliação. Discordo totalmente, até porque todos esses envolvidos nessa medida e que tem o nome de mensalão, eles são adultos e todos preparados para fazerem sua defesa, como já estão fazendo. Não tem por que nós nunca negamos nada. E tem mais, desde o governo Lula até agora o governo da presidenta Dilma, nunca antes na história deste país, aí eu posso repetir Lula, tivemos a oportunidade de independência, não só das relações dos poderes, como também da investigação, de estarem em condição de colocarem o fato não só do mensalão, como toda e qualquer outra situação que os adversários ou oposição possa dizer que está acontecendo no país. A senhora acha também sem sentido a ideia de que o PT possa, de certa maneira, ser simpático àquela outra proposta de emenda constitucional que restringe a atuação do Ministério Público, não permitindo que os promotores investiguem, deixando essa atribuição exclusivamente às polícias civil e federal? Isso seria algum tipo de retaliação à atuação do Procurador-Geral Roberto Gurgel? Olha, eu só quero lhe dizer uma coisa, Ricardo. A gente ouve a oposição, principalmente o PSDB, fala de casuísmo, mas nós estivemos lá, batalhamos pela reforma política e não conseguimos. Não conseguimos porque nós colocávamos de que nós deveríamos ter o financiamento público para as campanhas. Então, isso como não interessava, ficou uma reforma política que parecia que nós iríamos apenas tratar disso. Não, nós tratávamos também do Pacto Federativo, era extremamente importante nós tratarmos ali. Tratávamos também dos partidos políticos. Então, como é que a gente vai propor agora uma constituinte única e exclusivamente para tratar dessas questões que nós já tivemos essa oportunidade e o Congresso não aceitou esse momento de debate. Todas as vezes em que nós temos alguma discussão de conteúdo mais profundo e de mudanças que não consideramos radicais, a oposição não permite. Deputado Otávio Leite. Olha, quem tem maioria não é a oposição, é o governo. E governo, quando tem a maioria, leva adiante as suas propostas que visam mudar as leis do país. Nós sabemos que o sistema político eleitoral, ele é defasado pelas razões que aqui se apontou. Não faz sentido terem 30 partidos. Eles são presas fáceis que se aglutinam em torno das vantagens que o poder político, o poder executivo dispõe. Essa é a verdade. No entanto, o que nós verificamos é que faltou, na minha avaliação, eu discordo cordialmente da deputada Werneck, respeito muito, mas faltou força de vontade do governo de fazer com que o país tivesse um novo sistema eleitoral organizado,
Vamos discutir. Nós temos propostas, nós temos o voto distrital misto, que é uma questão indispensável para fortalecer os partidos. Isso aí sim, caberia, nesse caso, o financiamento público a ser discutido desse aspecto, mas nós não tivemos essa capacidade, o governo não teve a vontade de resolver. Resultado, para equacionar de uma vez por todas, por que não fazer do próximo Congresso metade dele destinado especificamente a resolver essas pendências históricas no Brasil? Que se hoje a sociedade cada vez vê os partidos ou vê a figura do político de uma forma mais refratária, isso se dá à maneira com que a política hoje é praticada no Brasil. Lamentavelmente, nós somos absolutamente contra essa PEC que visa diminuir o poder do Ministério Público. E nós somos a favor da autonomia dos outros poderes e a favor da liberdade do Supremo, da autonomia do Supremo. Louvamos, sim, o fato de ter sido toda essa rede de fraudes, de corrupção, tudo ter sido debelado num instante histórico que era necessário ter o Ministério Público com responsabilidade, autonomia, etc. E louvamos o resultado, que foi a condenação de uma rede mafiosa que se instalou dentro do Palácio do Planalto. Essa é que é a verdade. Nós queremos agora é que percam os mandatos, porque assim determina a Constituição. Todos que eram deputados do PT. Que não é o caso, evidentemente, de uma linha da deputada da Benedita da Silva. Mas o que aconteceu no país não se pode mais repetir. A exemplar punição, ela tem que ir até o final. Vamos falar agora de um outro tema. O Congresso aprovou a PEC das domésticas, que na verdade está igualando os direitos das empregadas domésticas a todos os demais trabalhadores. Qual foi a importância dessa medida na sua avaliação, deputada Benedita da Silva, já que a senhora foi uma grande batalhadora pela aprovação dessa mudança na lei? Olha, primeiro foi um resgate de direitos uma cartilha aqui secular. Tem aqui a cartilhinha dos novos direitos das trabalhadoras domésticas. Esses novos direitos nada mais são do que toda uma luta travada há séculos, né, neste país para reconhecimento desse segmento. É também uma revolução, a gente pode assim dizer, na relação do empregador e da trabalhadora e do trabalhador doméstico durante todos esses anos em que nós estamos, desde a Constituinte, trabalhando para que elas tivessem os mesmos direitos dos demais trabalhadores. E também, e isso é importante, um momento didático das relações, porque é um trabalho que envolve sentimentos, responsabilidades, entrega, e que, na medida em que ainda temos que regulamentar dispositivos desses direitos, nós temos que levar em consideração essa relação, a relação de sentimento e... Eu vou deixar uma pergunta, então, aqui agora, só o deputado Otávio Leite, porque eu vou fazer um intervalo. Seguinte, o emprego em casas de família, ele é exatamente igual, tem as mesmas características de emprego numa empresa convencional, ou seja, há como se mensurar, por exemplo, horas extras quando a empregada dorme no emprego e também almoça no emprego, ou seja, é absolutamente igual ou tem algumas características distintas que dificultam essa clareza. Eu vou para o intervalo e no próximo bloco eu quero saber a opinião do deputado Otávio Leite sobre o tema.